Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de palpites e análises para o futebol do dia 27 de outubro, quarta-feira. Mais um dia com Copas, temos La Liga, temos a Itália Série A, mas não encontrei nada de bom na Itália. Vamos falar aqui das coisinhas que a gente gosta, Costa Rica, vamos falar um joguinho da Noruega, Copa da Polônia, que é sempre interessante, uma coisinha na Suécia e um chave de ouro fechamos na MLS. Vamos começar então, mãos à obra, vamos por horário de ordem cronológica. Começamos com Haugesund e Rosenborg. Este é um jogo que envolve o Rosenborg, que é um time muito tradicional, que não está na melhor das campanhas, né? Ele, as últimas temporadas vem sofrendo tanto para o Bodo quanto para o Molde, né? O Bodo de Munique, o glorioso Bodo de Munique, e o Rosenborg vem sofrendo, ele vem sofrendo nas últimas temporadas e já não é aquela máquina atropelada. O Haugesund é um time intermediário, é um time intermediário da tabela e de novo está aqui com 31 pontos, mas vejam só os últimos resultados. A gente olha assim, né? 4 derrotas nos últimos 5 jogos, mas vamos analisar, 3-2, 1-3, 2-0, 7-0, meteu no Mjøndalen, vejam só, 7-0 e 2-1 perdeu para o Vålerenga. E o Rosenborg, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1-3, 3-1, 1-0, 2-2 e 4-1, tudo cheio de gols. Tudo cheio de gols, vejam só, tem um 1-0 aqui, uma derrota de 1-0 para o Kristiansund, e aqui também gols. Vamos ver em casa, o Haugesund em casa, 2-1 contra o Strømmen, 0-3, 2-1, 1-3, 7-0. E o Rosenborg fora de casa, 1-3, 1-2, 2-1, 1-3, 1-0. Bom, o que eu tenho que analisar aqui? O que eu gosto de analisar nesse cenário quando tem essas ligas onde tem um time, né, ou um ou dois times, nesse caso são 3, que são muito mais fortes, né? Se a gente buscar o Haugesund jogando em casa aqui contra Lillestrøm, tomou 3-0, contra Vålerenga, Brann, Vik, Stabæk, contra o Bodo, tomou 4-0, mas isso já é temporada. Essa temporada ainda não jogou contra times, né, grandes, vamos dizer assim. Temporada passada foi 1-0, mas né, historicamente 2-1, 1-2, nada assim, nenhuma conclusão muito óbvia. Então, aqui, pela Liga, o Rosenborg, a gente viu aqui, a gente já tinha visto, aqui tem muito Europa League, né, Conference League, então tá meio misturado, é aquela análise que a gente fez. O que eu tô achando estranho aqui é por que o mercado tá me dando uma odd tão alta para over 2,5. Para mim é muito claro que esse jogo vai... É muito claro a tendência de gols nesse jogo. É muito clara a tendência de gols nesse jogo. Eu não vejo por que o mercado tá me dando só... Né, inclusive até eu ia pro over 3, que é pegar o 3 gols na linha asiática. Eu realmente estou assim... Noruega é geralmente uma liga com gols, né? Cara... Não sei, para mim é over 2,5 nesse jogo, sem ter muita dúvida, tá? O ambas marcam tá baixo, vejam só. Aqui, vamos melhorar essa análise aqui para o pessoal que está querendo aprender. O ambas marcam, o mercado está me dizendo que é 1,67. Ou seja, ele está me dando aí quase 60 e poucos % de probabilidade do ambas marcam acontecer. Então ele acredita que o Haugesund faz um gol. E o Rosenborg também, no mínimo. Então estamos partindo do 1-1 aí quase, certo? Como é que está a vitória? O mercado não está acreditando muito na vitória do Rosenborg. Então o mercado está achando que tem cara de 1-1 esse jogo. Tem cara de 1-1 esse jogo. Se tem cara de 1-1 e a gente tem dois times que gostam de fazer bastante gol, eu acho que o over 2,5 é uma ótima opção aqui. Eu acho que é uma ótima opção. Tá? É simples. Se esse ambas marcam tivesse mais alto e o mercado pesando para o lado do favorito, que é o Rosenborg, mas pesando mais, né? Botando ali uma odd de 1,80, 1,90, bom, aí eu entenderia que o mercado estava acreditando numa vitória de 1-0, 2-0 do Rosenborg, beleza. Mas não é o caso. Então, para mim, tá meio desequilibrado esse negócio, ou então o mercado tá cravando 1-1. Se tá cravando 1-1, vai lá e bota uma moeda no correct score 1-1, no placar exato. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu acho que é um jogo para gols aqui, eu acho que a probabilidade de sair 3 gols aqui na partida, ela é bem maior do que esses aproximadamente 50 e poucos % que está falando aqui essa odd. Tá? Então vamos de over 2,5 aqui em Haugesund e Rosenborg. E agora vamos para a Suécia. Suécia, onde a gente tem aquela nossa clássica situação de 2 times intermediários da tabela, com uma campanha relativamente parecida. A gente tem
O Kalmar, que é o melhor time, jogando em casa, 29 gols e 29, né? Fez 29, sofreu 29. Dá uma média aí de um golzinho e alguma coisa no geral. E o Varbergs, 24 jogos, sendo 27 e tomou 30, também um pouquinho. Não são times de muitos gols, mas vejam só, 1-1, 2-1, 0-0, 2-1, 1-1. O Kalmar, 1-1, 0-2, 3-1, 4-0, 3-2. Né? Em casa, vamos dar uma analisada em casa o Kalmar. 1-1, 0-3, 4-1, 1-1, 3-1. Os últimos 5 jogos tomou gol em todos. Tomou gol em todos. Né? O Varberg jogando fora. Né? Veja que não é um time ruim. 8ª colocação, 1-2, 0-3, 1-0, 2-1 e 2-1. Dos últimos 5 fez gol em 4. Lembrando como é que eu faço a minha análise de ambas marcam. Eu sempre considero quase certo que o mandante vai fazer um gol. Porque a gente sabe que no futebol, quando o time joga em casa, tem uma obrigação de vencer, ou de pelo menos atacar e fazer gol. Então, o cara fazer gol em casa, para mim, é meio que, eu boto como meio que garantido na minha análise, tá? Nos jogos desse cenário aqui que eu tô falando. Então, eu gosto de analisar muito o potencial do time visitante em fazer um gol. Exatamente da maneira que eu falei aqui. O Kalmar, que é o mandante, tomando gol, se ele toma muito gol dentro de casa, independente se ganha ou perde, mas se ele toma gol, e o visitante se faz gol. A gente tem aqui o Kalmar, tomou gol em todos os últimos 5 jogos em casa, e o Varbergs fez gol em 4 jogos dos últimos 5 em casa, certo? É isso, né? É isso, só não fez gol contra o Hammarby. O resto fez tudo gol. Então, velho, me desculpa. Me desculpa. Mas ambas marcam 1,97 aqui, 1,87, 1,95. Me dá. Pode não bater. Mas me dá, os números estão a meu favor aqui. E a chance de bater o ambas marcas aqui, para mim, é muito maior que esse 1,95 indica. Beleza? Copa da Polônia, jogo único, jogo eliminatório. Polônia, os negros gostam de ir para cima, goleiro vai para a área com 30 minutos do segundo tempo. São jogos muito interessantes sempre de se acompanhar. A gente tem aqui o Katowice, que é um time da segunda divisão, contra o Termalika, que essa temporada está na primeira divisão, sofrendo, mas está lá. Então assim, jogo de Copa é um pouquinho diferente. Né? Mas vamos dar uma olhadinha nos números em casa do Katowice pela Division 1, né? Que é a segunda divisão da Polônia. 1-0, 2-2, 2-1, 2-4. Gol. Termalika jogando fora pela primeira divisão. 3-2, 1-1, 2-1, 0-0 contra o Varta, mas contra o Varta não conta. 0-1, né? 3-2. Então assim, gols. Quando eles se enfrentaram lá em 2018, tá, isso aqui é 2018, né? Não vou entrar na consideração. Cara, sendo um jogo de Copa, times que têm potencial de fazer gol, como a gente viu aqui, o mercado tá me dando uma odd razoável para ambas marcam, tá? 1,70 nesse cenário aqui é razoável. Mas eu prefiro até esperar essa odd subir um pouquinho ao vivo, pegar essa odd mais perto do 2, ou over 2,5 a 1,92 me interessa. Over 2,5, jogo de Copa da Polônia, pré-live me interessa. Tá? E tem mais um aqui pra gente falar. Lodz e Zagłębie. Lodz que inclusive nos deu um green aí no final de semana. Um jogo que foi 2-2, se eu não me engano. Aqui também um jogo de um time da primeira divisão, da Division 1, que é a segunda divisão, contra o Zagłębie, que está na Extra Classe, que é a primeira divisão da Polônia. Aqui é muito mais, ó, os números não são tão favoráveis assim. Tá? Vejam só. Não são, aqui tem uns 3-2, 2-3, 0-3, mas depois um 0-1, 1-0. O Zagłębie já é um time mais aberto na Extraclasse, 4-2, 0-2, 0-1, 4-0, né? Mas vejam só aqui, ó. Se enfrentaram também em 2020, né? Pela Division, pela Extraclasse, e foi um jogo cheio de gols. Cara, mesma análise que eu fiz ali, jogo de Copa, ambas marcam 1,73 pré-live, eu gosto, tá? E o over 2,5 a 1,90 gosto também. Mesma coisa do outro jogo. São dois jogos que eu acredito que possam sair gols pelas condições dos times e pela condição de ser um jogo único eliminatório de Copa. Então, quando acontece um gol, o outro time tem que se expor. Na Polônia jogam muito com contra-ataque. Acredito que os dois jogos possam trazer oportunidade. Quem quiser esperar o jogo começar um pouquinho, não é má ideia, né? Não é má ideia. Jogo de Copa geralmente abre muito a partir do primeiro gol, né? Então, também não é uma má ideia para quem quiser esperar o live, mas são dois jogos que eu julgo com bastante chance de sair gols. E aí a gente vai para Costa Rica.
Hoje tem 5 jogos da Costa Rica. Vejam outra coisa aqui, ó. Tem 5 jogos pela Costa Rica. Mas o único jogo que eu encontrei alguma coisa boa pré-live é esse jogo do Grécia com o Alajuelense. Os outros jogos, ou o mercado derrubou demais a odd e não me agradou, ou os jogos, né, os estilos dos times não agradam para a minha metodologia de gols. Tá? Então, por mais que eu goste da liga, por mais que eu atue na liga, por mais que eu acompanhe a liga, é exatamente por isso que eu preciso ter tranquilidade, e não é porque tem 5 jogos no mesmo dia que eu tenho que fazer 4, 5 apostas naquela liga. Tá? Escolhi só esse jogo aqui e pode acontecer o seguinte: dos outros 4 jogos que eu não peguei, saiu um monte de gol e nesse aqui não saí. Mas não interessa. O meu método e a minha análise, esse jogo é o jogo que encaixou. Se sair ou não sair é outro problema, e isso faz parte da nossa vida aqui, ok? Colocações, análise da classificação, Grécia e Alajuelense. O Grécia é 6º colocado, uma campanha bem razoável, mas vejam só. É 6º colocado, mas se ganhar a partida de hoje, encosta no Alajuelense com 28 pontos. E fica de vice colocado no campeonato. Então os times não têm toda essa diferença de 2º para 6º. Os times são praticamente iguais. Tem uma vitória aí de diferença, certo? Quando o Grécia, e como é que está? A forma, que são os últimos jogos, do Alajuelense é um pouquinho melhor, uma vitória só, e é isso que está dando a diferença na classificação, tá? 0-3, aliás, cadê? 0-3, 1-0, 1-0, 0-0, 4-1. 3 jogos com poucos gols ali, tá? Mas presta atenção no que eu vou falar aqui. Grécia, 3-2, 3-1, 3-1, 1-1, 3-1. O Grécia é um dos melhores times para gols na Costa Rica, certo? Quando a gente analisa em casa, o Grécia 1-1, 3-1, 3-2, 3-2, perdeu para o Herediano, que é o líder. Vejam só. Não quero forma, eu quero classificação geral. O Herediano é o líder da competição com 32. 32, tá? Esse sim está descolando um pouquinho. Foi a única derrota do Grécia, tá? Nos últimos 5 jogos, empatou com o Sport de São José, ganhou. Então assim, vejam só. Desde abril é outra temporada, desde julho, essa temporada foram 3, 6, 9 jogos em casa. Só perdeu para o Herediano, que é líder. O Alajuelense, fora de casa, desde julho, que foi quando começou aqui, ó, 3, 6, 9, 10 jogos. Ele ganhou do Guanasteca, ganhou do Guadalupe e ganhou do Sporting São José. Ele ganhou do Guanasteca, do Guadalupe e do Sporting São José. Tudo abaixo do Grécia. Tudo pior que o Grécia e os outros dois aí lá embaixo. Então, vitórias, como eu digo, para ser vice-líder tem que ganhar mesmo. Tá? Mas por que eu estou fazendo tudo isso? De resto, ó, empatou com o Herediano, perdeu do Cartagines, perdeu do Zendelon, perdeu do Saprissa, perdeu do Santos, empatou com o São Carlos. E o Grécia, como eu falei, só perdeu para o Herediano. Por que o mercado está dando favoritismo para o Alajuelense dessa maneira? Por quê? Não entendo. Eu vou de dupla chance Grécia. Não tenho certeza que é um jogo para gols, porque o Alajuelense segura jogo. Segura jogo. Eu vou de dupla chance Grécia a 1,73, 1,70 aqui, ó. A maioria dos sites dando a 1,70. Acredito que o Grécia não perca esse jogo pela primeira divisão da Costa Rica. E aí a gente vai para La Liga. La Liga. Real Madrid e Osasuna. O Osasuna que vem numa temporada bem boa, hein? O Osasuna que vem numa temporada bem boa. Os últimos 5 jogos só perdeu do Betis. Empatou com o Mallorca, ganhou do Vallecano, ganhou do Villarreal e empatou com o Granada. Real Madrid ganhou do Valência, ganhou do Mallorca, empatou com o Villarreal, perdeu do Espanhol e ganhou do Barcelona. O único jogo que o Madrid não tomou gol foi do Villarreal. Jogando em casa, os últimos 5 jogos do Real Madrid, vejam a campanha do Real Madrid jogando em casa, foram 3 jogos. Tá? Goleou. O Osasuna fora. O Osasuna fora é o segundo melhor time da competição. 2-3, 0-2, 2-3, no mínimo 2 gols. O Real Madrid vaza. O Real Madrid pode até enfiar 5 hoje, o que eu acredito que não aconteça. Mas eu tenho bastante convicção que o Osasuna deixa um gol aqui. A gente viu o Cádiz metendo 3 gols ontem. E eu acho que o Osasuna tem todas as condições de fazer um gol no Real Madrid, pelo menos. E o Real Madrid, obviamente, tem todas as condições de fazer um gol. E o ambas marcam 1-2 aqui, para mim, é um presente do mercado. Eu vou
para o ambas marcam, e a gente termina com o Sporting Kansas City e Los Angeles Galaxy na MLS, às 21h30, horário de Brasília. Gols. Gols. Só o que eu espero nesse jogo aqui. Sporting Kansas City é o vice-líder da competição, com 55 pontos. Em 30 jogos fez 54 gols, média de quase 2 gols por partida, e tomou mais de 1 por partida. Los Angeles Galaxy, 31 jogos, fez 46, média de 1,5, tomou 48, média de 1,5. Aqui eu quero gols. Aqui eu quero gols de todo jeito. E os últimos confrontos entre eles, né? O último confronto foi em julho, 0-2 para o Kansas. Não tenho medo, tá? 2-2, 0-3, 2-1, 1-2, 1-2, 2-1, 4-2, 1-3, 1-2. Gente, aqui eu vou fazer uma aposta que é a seguinte. Over gols, só que eu vou pro over 3. Numa odd de 3, que é a linha asiática, que se sair 3 gols, a aposta é devolvida. Bastante tranquilidade, que no mínimo 3 gols acontece hoje nesse confronto entre o Kansas City e o Los Angeles Galaxy, tá? O over 2,5 para mim tá baixo, 1,60 e pré-live, e eu acho que tem que entrar pré-live nesse jogo. Eu vou entrar pré-live, é over 3, eu quero no mínimo 3 gols nessa partida. Acho que é jogo para 3-1, 2-2 ou algo a mais nesse jogo que encerra o calendário, a nossa agenda para o dia 27 de outubro, quarta-feira. Fechou por hoje, muito obrigado pela audiência, deixa o like, compartilha, comenta, vamos para cima, keep it green, um abraço.